Hoje você vai aprender a mexer com servomotores. Essa aqui é a aula número 10 do nosso curso Manual Maker e finalmente a gente vai começar a falar sobre motores e o primeiro motor vai ser o servomotor. Vamos já entender esse nome aqui, por que ele chama servomotor, o certo é falar servo e não servo. Servo é aquele bicho que tem galhos na cabeça, também conhecido como veado. E servo é aquela pessoa que serve as outras, que, por exemplo, no dicionário está lá, aquele que não é livre, aquele que obedece alguém. E é exatamente o que acontece com esse motor. Ele obedece a gente e ele não é livre. Como assim um motor que não é livre, sendo que quando a gente quer um motor, a gente quer justamente que ele gire livremente? Pois é, o servomotor não gira livremente, ele gira e para na posição que a gente mandar. Então se você falar motor gire 30 graus, ele vai fazer exatamente isso aqui, gira só 30 graus. Gire mais 45, ele... Então você consegue controlar exatamente a posição em que o motor vai parar e você deve ter imaginado o quanto isso é útil para criar qualquer coisa em robótica. E o mais bacana é que ele continua naquela posição em que ele parou. Então você pode ver, ele está parado aqui, eu não consigo mexer a posição do motor. Isso é extremamente útil. Por exemplo, se eu for fazer um leme de um barco, eu não quero que o leme fique solto depois que eu defini a posição. Esses motorizinhos aqui costumam girar a 90 ou 180 graus. Tem motores que giram mais, giram uma volta inteira e tal, mas esses motores são mais caros e quando a gente precisar de um motor que dê mais de uma volta, a gente vai usar um motor de passo, vai ter aula dele ainda aqui no Manual Maker. Mas antes de ligar esse bichinho, vamos entender como é que ele funciona. O que a gente vai usar hoje aqui para aprender é um microservo, provavelmente o motor servo mais comum do Arduino, porque ele é muito baratinho. Se você for comprar um kit Arduino, provavelmente é esse motorzinho servo que vem. Tá? Vai dar o preço dele sozinho, vai custar um refrigerante mais um sanduíche. Você já consegue comprar, tá? E ele tem um formato bem esquisito, você pode ver que ele não é cilíndrico, que nem o motor que a gente está acostumado a ver, ele é uma caixinha. E o bom é que é uma caixinha transparente, então a gente consegue ver dentro dela e entender mais ou menos como que ela funciona. Aqui do lado a gente tem um motorzinho, tá fácil de ver porque ele tem um formato cilíndrico. Em cima a gente tem algumas engrenagens, essas engrenagens servem como redução, ou seja, como se fosse uma marcha de carro. O motorzinho vai girar muitas vezes, mas o resultado final vai ser um giro bem curtinho, isso dá muita força pro motor. Depois a gente vai ter uma plaquinha que controla tudo, e um potenciômetro. Esse potenciômetro é que é o segredo da coisa. Se você não lembra o que é um potenciômetro, ele é isso aqui, ó. É um resistor que a resistência dele varia conforme você gira aqui. Então é isso que vai medir o quanto o motor girou. Conforme o motor gira, a resistência vai variando e a plaquinha consegue ler a posição dele. Mas uma coisa que você vai perceber é que o motor servo tem 3 fios. Então nesse primeiro aqui no marrom a gente conecta o terra, no vermelho a gente conecta o positivo e no laranja a gente conecta o sinal, ou seja, a comunicação dele com o Arduino. Afinal de contas a gente precisa de uma via de comunicação para dizer quantos graus a gente quer que ele gire. Para começar a brincadeira a gente montou um circuitinho eletrônico aqui bem simples, o link dele está aí embaixo no Tinkercad para você copiar com mais calma, com mais tranquilidade, mas eu vou explicar basicamente como ele funciona. Bom, já que são 3 saídas, o negativo a gente ligou aqui no terra do Arduino, o positivo a gente ligou no 5 volts do Arduino e o cabo de sinal de informação a gente ligou no pino número 9 digital do Arduino. Tem também um potenciômetro, então aqui de um lado a gente ligou o potenciômetro no negativo, do outro lado a gente ligou o potenciômetro no positivo e no terminal do meio a gente está levando para a porta analógica 0, tá? Para o A0. Isso vai fazer com que, usando o potenciômetro, a gente consiga controlar o motor servo. Para isso, óbvio, a gente precisa colocar algum código aqui dentro. E o lado bom é que a gente já tem um código de exemplo que a gente pode colocar sem alterar praticamente nada. Primeiro eu vou ver se ele tem a biblioteca que eu preciso. Eu venho aqui em gerenciar bibliotecas. E o nome dela não podia ser mais óbvio, é servo. Essa aqui, ó, ela já está instalada. A gente pode ver que o botão instalar está cinza. Então, beleza. Aí eu venho aqui em arquivo, exemplos. E aqui eu vou ter servo. Eu vou colocar esse nome aqui, tá? Cada vez que eu falar servo em vez de servo, um servo vai morrer no Pantanal. Eles abriram outra tela com o código. Esse código aqui é suficiente para funcionar com aquele circuitinho. Então só venho aqui carregar. É bom que o Arduino esteja conectado ao computador no momento em que você põe para carregar, porque no caso deu um erro aqui, que obviamente ele não conseguiu conversar com o Arduino. Olha só que louco, eu tenho aqui um potenciômetro
Conforme eu giro o botão desse potenciômetro, a resistência dele vai variando e conforme o Arduino lê essa resistência, ele vai mandar um comando para esse servomotor. Claro que a gente já colocou aqui um... Como chama esse negócio aqui, ângulo? Um transferidor que a gente imprimiu para ver se ele está marcando ou se ele está indo na posição correta, tá? Então se eu girar aqui, ele vai girar ali também. 1, 2, 3 e... Ah, rapaz! Isso aqui pode parecer uma bobeira, uma brincadeira, mas é muito importante. Imagina só, por exemplo, um carrinho de controle remoto. Você coloca o potenciômetro no controle remoto e o servomotor controlando o ângulo que as rodas estão girando. Conforme você gira lá no controle remoto, o carrinho gira na vida real, ou lá na pista. Num avião, por exemplo, você pode colocar o leme do avião aqui e lá atrás o servomotor vai controlar o leme do avião. Ou se você tiver um volante, um simulador aí na sua casa, um volante para colocar no videogame. Não, mas daí não serve porque não tem servomotor no videogame. Só tem o potenciômetro no caso. Se for qualquer modelo de barco, avião ou carro que tem um motor a combustão, você também consegue controlar aqui no potenciômetro quanto você quer que acelere o carro. Então você consegue controlar a abertura ou o fechamento do carburador e por aí vai. Mas agora temos uma questão aqui. Será que esse negócio está preciso? Será que quando eu coloco 90 graus ele vai exatamente 90 graus? Não tem como eu saber só com esse esqueminha aqui, porque eu estou controlando na mão e eu não sei se o potenciômetro está falando 90 graus, está falando 70 graus, etc. Então eu vou colocar algumas coisinhas a mais aqui no código, lembrando que sempre o código que a gente mostra aqui, ele está na descrição do vídeo, o exemplo não, porque você pega direto do Arduino, mas essa modificação que eu estou fazendo agora aqui está na descrição do vídeo. E aí a gente vai ver quantos graus o Arduino está mandando para o servomotor e ver se ele está obedecendo direito ou não. A única coisa que eu mudei é que eu quero um monitor serial e aqui ele vai imprimir no monitor serial qual é o ângulo que ele está pretendendo que o motor fique. Eu vou só dar upload e já aproveitar e abrir o monitor serial. Olha só que legal, conforme eu giro aqui, ele muda o ângulo lá na tela. Então, ó, agora ele quer 1 grau. Agora ele quer, vamos tentar chegar no 90 aqui. 89, é difícil. 90 graus, será que ele está 90 graus? Não está 90 graus, tá tipo 98 graus, quase 100 graus. Ele errou a mira. Pra falar a verdade, esse erro já era esperado. Esses servomotores muito baratinhos, eles não têm o potenciômetro muito bem calibrado dentro deles. Então esses erros são comuns. Mas tem um detalhe muito bom nessa história, que é o seguinte, o erro sempre se repete exatamente da mesma forma. Então se eu desligar e ligar de novo e colocar 90 graus no Arduino, ele vai parar no 98 exatamente no mesmo ponto de novo. E com isso a gente consegue corrigir esse erro. Isso quer dizer que esse motor tecnicamente não tem exatidão, mas ele tem uma boa repetibilidade ou repetitividade. Vamos entender isso melhor na lousa. Desenhei 4 lindos alvos, você pode perceber que as circunferências estão perfeitas, como se fossem cortadas no corte a laser, só que não. E são 4 alvos, imagina então que o motor seja uma arma, tá? E que a precisão dele seria como a precisão de uma arma. Se ele acertasse sempre muito próximo ao centro do alvo, a gente diria que ele tem boa exatidão, porque está acertando no lugar certo, e boa repetibilidade, porque todas as vezes em que eu atiro, eu acerto esse meio. Não é isso que acontece no motor. O motor não acerta o alvo, ele erra o alvo. Acontece que ele erra sempre no mesmo ponto. Então seria como se todos os tiros acertassem o mesmo ponto, só que fora do lugar certo. Então ele não tem exatidão, mas repetidas vezes vai no mesmo ponto. Também poderia acontecer de ele sempre acertar perto do alvo, mas em lugares levemente diferentes. Isso aqui ele teria uma boa exatidão, mas uma má repetibilidade, porque cada vez que eu atiro, ele acerta num ponto um pouquinho diferente. Ele também poderia ter uma má exatidão e uma má repetibilidade. Esse é o que a gente não quer de jeito nenhum. Bom, o que a gente faz então? O motor que a gente quer é esse, mas o motor que a gente tem é esse. O que a gente faz? A gente muda o alvo de lugar. Então se eu sei que toda vez que eu falar para ele 90 graus ele vai para 98, eu preciso descobrir qual número eu preciso jogar lá para ele acertar em 90 graus. E ele sempre vai acertar. Vamos fazer o caminho inverso então. Vamos supor que eu queira que esse motor chegue a 120, 90 e 60 graus. Ou 60, 90, 120 graus. Eu vou colocar aqui a 60 graus, como se fosse um reloginho.
e vou ver quanto que ele está marcando ali no monitor serial. Ó, ele está marcando 47, então eu sei que 47 corresponde a 60. Deixa eu anotar. Vou escrever de ponta cabeça aqui. Coloquei 90, ele está marcando ali 79. E 120, tá duro de acertar o 120. Ele marcou 110. Com base nesse estudo que a gente acabou de fazer, a gente sabe que se quiser chegar a 120 graus, a gente manda 110. Se a gente quiser chegar a 90, manda 79. E se quiser chegar a 60, manda 47. Como é que a gente manda 47 para cá? Agora não dá para fazer isso porque a gente está controlando aqui pelo potenciômetro, mas vamos colocar outro script que a gente consegue digitar um valor e ele manda para o servo, aí a gente vai conseguir. Esse código aqui não tem no exemplo, mas o link está embaixo, tá? Eu vou dar upload e ele vai abrir para mim aqui uma tela no monitor serial onde eu posso colocar o ângulo que eu quero. Então se eu colocar, por exemplo, 40, ó, ele mexe aqui, depois ele volta para o 0. Então eu sei qual é a resposta dele dependendo do ângulo que eu colocar. Então agora vamos colocar 47 e ver se ele vai até o 60. Ah, foi certinho no 60. Ó, 79 foi no 90 e 110 foi no 120, direitinho. Ou seja, precisão ele não tem, mas é como se a gente tivesse mudado o alvo de lugar. A gente muda os números aqui e sabe que 110 corresponde a 120, 79 corresponde a 90, 47 a 60, etc. Se a gente fosse fazer um aeromodelo, um barco, qualquer coisa assim, era só a gente corrigir esses números e estaria tudo certo. Agora que a gente já viu que o motorzinho é obediente, vamos ver qual é a força dele. E olhando um micro motorzinho desse tamanho, parece que ele é bem fracote, né? É aí que você se engana. A gente preparou mais um circuito aqui para fazer uns testes, só que aí tem um detalhe. Esse motor ele pode ser alimentado pelo Arduino, mas se você começar a forçar muito o eixo dele, é interessante que você use uma alimentação externa. Para melhorar essa alimentação, o que a gente fez? Colocou em paralelo aqui a alimentação do motor um capacitor de 1000 microfarads. E além disso, a gente também está alimentando com a nossa fonte externa. Então o Terra está ligado no Arduino e na fonte externa e o positivo está ligado só na fonte externa. O cabo de comunicação, óbvio, não está ligado na fonte, está ligado no Arduino. Dois detalhes aqui. Primeiro que eu estou usando um Arduino Mega agora, que é só para variar. Segundo que esse motor tem que ser alimentado com 5 volts, tá? Eu estou usando aqui a nossa super fonte, que tem várias tensões diferentes e eu coloquei no 5 volts. Esses motores costumam vir com uma peça cheia de furinhos, que é para você prender coisas. Então eu vou prender no primeiro furo, que é onde ele vai aguentar carregar mais, e fazer uns testes de força aqui. Eu fiz um código que ele, na hora que começa, ele fica no 0 e depois de 2 segundos ele muda para 60 graus, tá? Então se eu resetar o Arduino aqui, ó, ele volta e daí sobe. Então nessa subida ele tem que puxar o peso. Vou usar uns pezinhos que era de uma balança do meu avô. É o moderno conversando com o antigo. Vou começar com um pezinho bem leve, de 50 gramas. Vou prender nele uma linha que na ponta tem um lacinho. Enquanto isso no motor eu vou fazer um ganchinho de arame que é para eu poder ir trocando os pezinhos sem ficar amarrando toda hora. E olha só, o bichinho ergue facilmente 50 gramas. 50 gramas é meio baba, né? Vamos chutar o balde logo, eu vou colocar aqui o peso de 500 gramas. Ele ergueu fácil demais esses 500 gramas, mas também eu tô no ponto ali mais próximo do eixo. Você sabe que conforme eu for me distanciando do eixo, mais difícil vai ser do motor conseguir levantar. Isso é um efeito alavanca que a gente já estudou em outros vídeos. E então vou mudar esse ganchinho de lugar, colocar ele um pouco mais longe. Você também vai ver o peso fazendo um percurso maior. Vamos ver se o bicho aguenta. Rapaz, o motorzinho aguenta bem, era meio quilo aí, não é qualquer coisa. Vamos fazer ele puxar uma rosca aqui. Ó, aqui eu tava mandando ele colocar 60 graus, lembra? 47 dá 60. Então eu vou mandar ele colocar a 60 graus, esperar um meio segundo. Depois eu faço ele voltar aqui para 0 e espero mais meio segundo. E lógico que isso vai acontecer em loop, tá? Então ele vai ficar... A linha não aguentou, o meu nó não aguentou, mas o Arduino foi. Vamos amarrar isso aqui direito. Tá vendo? Você que tem preguiça de ir na academia, o servo trabalha por você.
Como vocês sabem que a gente gosta de ir até o limite, chutar o balde, vamos ver quanto que é o máximo que esse negócio vai aguentar. 550 foi. 650 já não aguenta. Mas se eu mudar para o furinho mais perto do eixo, quem sabe? 750. 950 gramas. Duas coisas. Primeiro, vocês perceberam quanto mais perto do eixo, mais peso ele vai conseguir levantar. Segunda coisa que, apesar de ele ser muito forte, eu não usaria isso aqui para carregar tanto peso assim. Porque apesar de ele aguentar, ninguém disse que ele aguenta isso longo prazo depois de muito tempo de uso. Então vamos tentar não forçar tanto o bichinho nos projetos. É isso aí, pessoal. Na próxima aula a gente vai aprender a fazer um braço robótico usando esse bichinho aí. E aí vocês vão ver o potencial dele.